Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos na max90fm.com, a sua rádio e TV feita para você. No vídeo de ontem nós estávamos falando, a respeito do que aconteceu comigo. Sobre que então eu vivo falando a respeito de administrar as coisas ao nosso redor, administrar as coisas então que nos faz bem e separar então as que nos fazem mal. E nós falamos a respeito da caixa d'água. Na caixa d'água existe uma pecinha que popularmente, as pessoas conhecem como ladrão, mas é a boia da caixa d'água, que faz com que a caixa d'água tenha um limite de água. E isso impede ela, então, de transbordar. Sim, quando chega naquele limite, a boia, que é a pecinha do ladrão, faz, então, a função de limitar, de sanar, para então, se for baixando a quantidade de água, ela automaticamente vai até aquele nível só e não transborda. É o controle, é a maquininha do controle aqui que temos que ter. Esse autocontrole de deixar ir, como se fosse roubado de nós, o que não nos faz falta, o que vai ser apenas um lixo, algo que vai ficar ali então provocando e aos poucos estragando a nossa maquininha, e então nós não vamos mais raciocinar e vamos estar movido a rachaduras, porque a nossa caixa d'água vai transbordar. E é isso que acontece. Nós vivemos num mundo na qual nós temos que automaticamente, fazer parte desse mundo que é materialista, E se nós então não fizermos parte desse materialismo, a gente tem dificuldades financeiras. A gente acaba não participando da vida em comum de todo mundo, do diálogo em comum de todo mundo. Então, nós temos que nos limitar a esse tipo de coisa. Limitar e saber administrar. Coisas, então, que eu venho falando tanto e eu mesma não pude fazer isso. Porque nós, seres humanos, somos feitos de carne e osso. Não somos de ferro como devemos ser. Enfim, somos humanos. Viver como se fosse de ferro, insensíveis, não faz parte de nosso ser. Deus nos criou com essa natureza de sensibilidade, para que então a gente possa aprender as coisas, entender as coisas e tirar daí um ser humano melhor, para que a gente possa usar essa nossa pecinha com inteligência. Eu vivo falando isso e eu fui pega. Como eu contei no vídeo, eu fiquei muito doente, porque o nosso organismo também precisa estar equilibrado. E como eu disse, fiquei 10 dias dormindo muito pouco, E pegou a gripe, mais a infecção do pulmão e desencadeou então essa agitação, o mal do século, que é a ansiedade. O que é a ansiedade? Ansiedade é quando você se preocupa muito com o seu futuro, vê nele uma possibilidade de medo. Devido ao meu marido ter tido um AVC, realmente me desencadeou essa ansiedade, esse medo de acontecer alguma coisa com ele, a insegurança quanto ao meu bem-estar futuro, enfim. Então, a ansiedade é determinada pelo excesso de preocupação com o futuro, com o dia de amanhã. O cuidado em
Vamos supor que o lado materialista meu é mais fluente e isso me prejudica, porque eu tenho essa ansiedade de ter as coisas para que possa me manter melhor no meu futuro. É errado? Não, mas desde que há um equilíbrio sobre todas as coisas. A partir do momento que você perde o equilíbrio sobre isso, você realmente entra no estágio de ansiedade. E aliado a o organismo debilitado, isso aflora muito mais. Foi o que aconteceu comigo. Agora eu estou limitada a ter que tomar medicação para então o meu corpo voltar ao normal. Coisas aí que levam um certo tempo. E tudo isso também não depende só da medicação. A medicação, ela só vai fazer com que eu me estabilize, mas não significa que eu estou curada. A questão é muito mais cabeça. Organização das ideias, colocar a consciência de que realmente eu preciso mudar as coisas, fazer escolhas, separar o que é bom e o que não é, tirar um pouco coisas desnecessárias. Diante de ter muitas atividades, vou ter que priorizar coisas e tirar coisas. Fazer o quê? Quando se chega no estágio desse, não há mais o que fazer a não ser tomar atitudes rígidas. Deixar a pecinha funcionar, deixar ir embora o que não precisa. E o estágio da depressão, que graças a Deus eu não estou, mas eu conheço bem essa área, porque já passei por essa fase, é uma situação que você vive muito do passado. É um exagero de pensamentos do passado, em coisas que aconteceram, que não voltam mais, em coisas que poderia ter sido mudada e não consigo mudar porque estamos no presente. Então, a depressão é realmente um exagero de passado. Aí vem o estresse. O estresse é um exagero do dia a dia ali do presente. Então, sim, quando você está muito estressado ou estressada, é um excesso de presente, que você vive o dia a dia com amargura e tem até medo de acordar para encarar o seu dia a dia, sabe que você vai se aborrecer, sabe que você vai fazer coisas que você não gosta, e isso é um estresse. As 3 coisas desencadeiam a ansiedade, sim, é fato. Por quê? Porque elas estão ali ligadas, uma ligada à outra. E quando então você une quase todas elas no mesmo componente, imagina a explosão que isso não dá. Quando você já tem então uma certa dependências aí de coisas de passado, né, que desencadeou uma depressão, de repente você vive uma irritabilidade pelos acontecimentos do seu dia a dia, vem o estresse e de repente então você passa por uma situação aí de quase morri, vamos supor assim, aí vem essa ansiedade, esse medo do futuro. Então, aliada a tudo isso, dá uma situação preocupante. Quantas e quantas pessoas já não têm aí um quadro de ansiedade e não sabem? Isso é muito real. Você pode ter um grau de ansiedade e nem percebe. Como eu falei, às vezes você não consegue dormir à noite, né? E acha então que é por causa para as mulheres menopausa, por os homens talvez uma preocupação, né? A preocupação então gera ansiedade, né? Para as mulheres a menopausa também cria essa situação de não dormir. Então nós temos que perceber o fato
de que nós precisamos já está ali se preocupando com a pecinha, se ela já não precisa ali de uma certa atenção, regular ela, né? Mudar algumas coisas antes então que aconteça o pior. É muito difícil a gente tomar essas decisões quando então os nossos sintomas são tão simples, nada a ver. Foi só porque eu fiquei estressado, ou só porque eu fiquei decepcionado, ou só porque, né, eu esperei tanto e isso não aconteceu. Ou porque então eu realizei um projeto que deu tão certo que isso me acarretou dores e cansaço e eu fui cobrada então do meu corpo para que eu me mantesse sorrindo e ativa todos os dias. E quantas pessoas não acordam de manhã com essa rotina e passa pelo dia a dia, passando tormentos, privações de vontades e de desejos e de que tem que então administrar tudo isso. Nós vivemos num mundo na qual nós temos que ficar todos os dias antes de dormir, fazendo uma limpeza assim, deixando a nossa pecinha lá da boia, deixando ir embora ou não extravasar aquilo que a gente que pode passar do limite. Fazer com que a pecinha funcione e a gente perceber os sinais a tempo ajuda muito. Quando você deixa isso passar do limite, o que acontece? No meu caso, sabe aquele remédio de pressão alta que eu tomo? Um de manhã e uma à noite, que é só para estabilizar. A partir do momento em que você foi diagnosticado com essa situação, né, de que a sua pressão não se estabiliza e que você precisa da medicação, automaticamente você fica dependente disso. Então, e já tem então uma pecinha que controla, né, para manter o equilíbrio. Mas quando acontece o fato de que o seu emocional, o seu corpo fica desestabilizado também na questão de dormir pouco, de se alimentar mal, aí então desencadeia a ansiedade que gera a alteração dessa pressão. Aí o que acontece? A sua pressão eleva e acaba então ficando lá naquelas alturas e não volta mais naquele nível. Aí você necessita de medicamento à altura do nível da sua pressão atual agora. Se antes então o 15 era muito, agora o 18 para 20 precisa de uma medicação à altura. Então estamos tomando uma medicação mais forte para ter esse controle aqui. Antes era aqui, agora tenho que manter aqui. Mantendo que precisa da pecinha mais forte, uma pecinha melhor, uma pecinha que estabiliza, mas essa pecinha é só para isso. Mas para aquela questão de você manter o seu equilíbrio emocional, físico, né? E uma nutrição, tudo acompanhando, tudo dentro dos conformes, para que essa pressão fique só nisso mesmo. E ela não se eleve um patamar mais alto e precise então de uma medicação mais forte, que é o caso do meu marido. Eu estou tomando uma medicação que é a metade, né, do grau da dele, para vocês terem ideia do nível dele. Então, assim, eu tenho que agora me cuidar, assim como vocês têm que se cuidar, para manter um nível. É igual o corpo, né? Nós temos que manter na balança, sobe lá na balança, estou pesando X. Se eu quero um equilíbrio, se você acha que o seu peso está elevado, abaixe ele no nível que você acha adequado. Não é nada fácil. É um ato de bravura mesmo. Mas isso, se for pela sua saúde, é necessário.
Aí você então mantém esse nível aí, que você acha que é perfeito, que está tudo dentro dos conformes, sempre igualado ali. Sobe na balança, subir 3, então tem que baixar 3. Subir 5, então tem que baixar 5. Tem que ficar ali no meu nível normal. Tendo esse controle de peso, de alimentação, de bem-estar e cuidando com a cabeça, como não levando para a cama coisas que só vão te prejudicar, fazendo essa limpeza todos os dias, que também não é fácil, mas não custa nada a gente então procurar profissionais da área para que possa nos auxiliar nisso tudo. É para isso que eles estudaram, para eles poderem então estar apto a nos ensinar, a nos cuidar. Devemos sim ter essa cautela desse equilíbrio. Então nem somos felizes assim, né? Se temos então que ficar o tempo todo controlando o que comemos, o que bebemos, com quem falamos, em que lugar vamos, e sim temos que ter esse controle. Então não temos controle sobre nada, não temos, mas podemos ter o controle sobre nós. Não vai me deixar feliz não comer mais pão de farinha branca? Infelizmente, vou ficar triste por isso. Mas eu tenho que entender que isso é para o meu bem-estar. E se eu estou me sentindo bem, vou ter que fazer uma escolha. Se a escolha é essa, para que eu possa então ter mais saúde, infelizmente é isso que eu vou ter que fazer. E assim é com vocês. Porque tudo que ingerimos realmente vai nos matando aos poucos. Se deixamos de beber água, quando acontecem esses fatores aí, a nossa falta de água no decorrer dos anos, que a gente sempre nos limitou da quantidade exata de água para o corpo, vai atacar os rins. Então, quando você ficar frágil, consequentemente, as águas, né, como eu falei, quando a caixa d'água derrama, elas vão lá passeando pelo seu corpo e vai descobrir a sua parte frágil. Sabe então, quando você ingere muita bebida, né, e ataca o seu fígado, a caixa d'água transborda e no decorrer dos anos da sua vida você nunca cuidou bem do seu fígado, porque você gosta de beber bastante. Aí então a caixa d'água transborda, né, devido a algumas situações que te acontecem, e a água vai passeando e abre então uma erosão grande lá no seu fígado. Consequentemente, vocês entenderam o que eu quis dizer. Assim como você gosta muito de fritura, aí o que acontece quando você come muita fritura? Então você já sabe qual órgão do seu corpo vai ser frágil. É isso. É isso. Todo o mecanismo nosso funciona bem se nós entendermos que nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Eu descobri isso. Porque se eu como fritura, eu sei o que me prejudica. Eu tive um acidente, né? Já contei em alguns vídeos passados que eu me afoguei e fiquei muito tempo debaixo d'água. E quando eu me recuperei, passei um longo tempo me cuidando, me tratando, o médico falou: futuramente seu pulmão vai ser mais frágil. Realmente, e o que aconteceu? Eu tive então essa questão da infecção no pulmão. E sempre eu tenho alergia respiratória. Então, algumas coisas que nos acontecem no passado influenciam sim quando o nosso emocional está abalado, e ele então, a caixa d'água transborda e ela então enraiza para dentro de nós como um vírus e acha a nossa parte frágil. Então devemos crescer, nascer, crescer e envelhecer realmente administrando cada minuto da nossa vida. Fazer o quê? É a vida. Fiquem com Deus, eu aguardo vocês aqui amanhã.